Hello! Seja bem-vindo, welcome! Esta é a aula número 3. E que bom que tem sido fazer esta semana, este percurso convosco. Já tivemos 2 aulas. Esta é a última aula antes da Masterclass que vamos ter. Quem perdeu alguma das outras 2 aulas, elas ainda estão disponíveis e eu recomendo vivamente que estejam assistindo. Esta aula, então, tem a ver com uma dor que as pessoas também sentem. E sabem que nos quase 20 anos de professor de inglês, eu acabo escutando muito aquilo que são as dores das pessoas. E a dor é esta. As pessoas dizem assim, Mark, eu entendo um Mark, quando o Mark fala inglês eu entendo, porque o Mark fala pausado, bem pronunciado, tem uma dicção boa, etc. Não sei o que as pessoas falam. Consigo entender o Mark, mas quando tento entender outras coisas, não consigo entender as outras pessoas. Ainda hoje, ainda esta manhã, recebi uma mensagem de um seguidor que estava dizendo isto. Entendo maravilhosamente o Mark, tentei assistir à CNN em inglês e fiquei frustrado porque não conseguia entender. O meu conselho para ele, quando eu respondi, o meu conselho é continue escutando os vídeos que eu coloco, o conteúdo que eu produzo, continue escutando, porque nós precisamos desse treino do ouvido, nós precisamos dessa prática. E com o tempo vamos entendendo mais e mais. É como o treino para correr, o treino para... precisamos caminhar antes de correr, precisamos saber caminhar antes de correr, precisamos saber como funciona, ou seja, temos que desacelerar para poder acelerar novamente. Mas aqui está precisamente o que as pessoas falam. As pessoas dizem, eles falam muito rápido. E o que eu queria hoje nesta aula a passar para vocês é 2 coisas que nós precisamos saber sobre o inglês, 2 coisas que eu preciso saber sobre o inglês, para poder também praticar essas coisas. E, sabendo isso ajuda-me a entender o que eles falam. É como se eu, sabendo estas 2 coisas, é como se de repente eles estavam a falar muito rápido e de repente eles começam a falar mais lento. Eu consigo, sabendo isto, eu consigo desacelerar o discurso deles. Porquê? Porque eu entendo mais, eu entendo melhor. Então deixa aqui colocar a minha apresentação e como você vai conseguir escutar e entender qualquer coisa em inglês. Então, o que é que eu preciso saber para desacelerar o meu listening? O que é que eu preciso fazer para desacelerar o listening? São estas 2 coisas. Eu coloquei já as 2 aqui. Primeiro, o inglês utiliza muitas contrações. Primeira coisa que eu preciso saber, o inglês utiliza muitas contrações. E eu digo às pessoas que estão a querer melhorar o seu inglês, que estão a querer aprender ou melhorar, para praticarem com contrações. Pratiquem utilizando as contrações. Porque quanto mais naturais forem as contrações para vocês, mais fácil vai ser vocês identificarem essas contrações quando o outro utilizar. Então, eu preciso ter muita prática a utilizar contrações. O que é comum no aluno de inglês? Eu acho que nunca falei sobre isto. O que é comum no aluno de inglês? O aluno de inglês aprende o que quer dizer a contração, aprende que I'm é I am, aprende que you're é you are. E às vezes quando a frase, durante a aula de inglês, a frase está lá assim,
I'm very happy. A frase está escrita I'm, e ele lê I am very happy. Porque ele aprendeu que o I'm era I am, e ele então é como se ele estivesse a mostrar o que sabe. Eu não entendo muito bem, mas isto acontece muito. Tem you're late, você está atrasado. You're late. Está a frase escrita assim, e o aluno lê you are late. E esta resistência às contrações impede a pessoa de conseguir identificar facilmente as contrações quando os outros utilizam. E aquilo que eu digo, que é eles falando muito rápido, muitas vezes são eles utilizando contrações. E se eu soubesse e estivesse muito à vontade a utilizar as contrações, quando eles utilizarem, não é rápido, é normal. E imediatamente está desacelerado o discurso deles, porque já é normal para mim. Porque se o normal para mim for a forma completa, o I am, o you are desta vida, quando eles utilizarem I'm e your, é rápido, claro. Eu habituei-me a falar lento, claro que vai soar muito rápido quando eles utilizarem contrações. Portanto, utilizar contrações é muito importante. Segunda ideia que eu queria passar hoje aqui. Existem no inglês muitas palavras encadeadas, ligadas umas às outras. Isto acontece principalmente quando a palavra termina com vogal e a palavra seguinte começa com consoante, ou vice-versa. A palavra termina com consoante, a palavra seguinte começa com vogal. Essas duas palavras vão tender a juntar-se. E eu vou-vos mostrar exemplos, mas muitas vezes aquilo que nós pensamos, e não entendi nada, falaram muito rápido, não entendi nada. Porquê? Porque as palavras ligaram-se. E essas palavras são pronunciadas como sendo uma palavra só. E claro, se o meu ouvido está à espera de ouvir duas palavras e eu ouvi só uma, perdeu-se a comunicação. O que é que eu preciso fazer quando eu praticar? Eu preciso ver onde é que estão as ligações para eu fazer as ligações quando pratico. Eu tenho que pôr essas ligações cá para fora, eu tenho que me escutar a mim próprio fazendo essas ligações. Pode ser necessário, você no seu caderno, escrever a frase e colocar assim uma ligaçãozinha de baixo, só para lembrar no início, lembrar que eu preciso de fazer aquela ligação. Pode ser necessário fazer isso. Então, principais contrações do inglês. Principais contrações do inglês, está aqui a lista das principais contrações do inglês. Aqueles que quiserem este PDF daqui das aulas, o PDF das 3 aulas, quem quiser, quem mandar uma mensagem, recebe. Tem que mandar mensagem muito bem educada, mas recebe. Please, excuse me, please, can you give me... Façam assim um texto assim bem educado, mas o Mark responde bem. Ok. Principais contrações do inglês. I'm para I am. I'm. Your para you are. Your. Your. É igual na pronúncia, é igual a vosso, ou seu. Your house, a sua casa, é igual a your de you are. A pronúncia é igual. His, em vez de falar he is ou he has, his. Ou seja, o his, dependendo do contexto, pode ser he is ou he has. Okay? Mesma coisa para she's, é she is ou she has. It's, não é? It's. Já aprendemos aqui o som no i, não é? It's, que é it is ou it has. Okay? We're, que é we are, pronuncia-se we're. Okay? We're. Vai pegar bastante o som do we, nós.
We. Então fica we're. É diferente, se quiserem tomar nota, é diferente de where, de onde. We're, where. Where do you live? É diferente. We're e where. Estão a ver? There, que é eles são, elas são. They are, eu digo there. Okay? Depois, outra contração muito comum, e até está aqui na imagem da aula, outra contração muito comum é can't, que é cannot, que é eu não posso, okay? Não poder, can't, okay? Pronuncia can't, okay? A afirmativa é can, a negativa é can't. Okay? Don't, provavelmente as palavras mais comuns do inglês, don't, porque todos os verbos, menos o verbo to be, é negado com don't. I eat, I don't eat. He goes, he doesn't go. Para o he, she, it é doesn't. Okay? Don't. Doesn't também é uma contração comum, não está na minha lista, mas é uma contração também muito comum. Don't, então é do not, fica don't. E won't, que é o futuro na negativa, que é will not. Okay? Eu não vou à praia, ou eu não irei à praia. I won't go to the beach. Okay? I won't, que é do futuro, é o auxiliar do futuro. Para qualquer verbo, se eu colocar won't antes, é não do futuro daquele verbo. Por exemplo, eu não comerei, I won't eat. Eu não irei, I won't go. Eu não lerei, I won't read. O verbo é sempre igual. Okay? E digo won't. A afirmativa é will. Mas aqui temos então esta contração won't para will not. Então, para praticar as contrações, como vocês viram na lista, são muitas contrações. Eu tenho 2 frases com contrações, mas podem pegar em qualquer daquelas contrações para construírem as vossas frases para poderem praticá-las. Okay? Então, primeiro, I'm going to the store. Do you want to come with me? Uma pergunta. Lembram-se? Tentar praticar afirmações, perguntas negativas. Esta é uma pergunta. I'm going to the store. Eu vou à loja. Eu vou ao mercado. I'm going to the store. I'm going. Do you want to come with me? Quer vir comigo? I'm going to the store. Do you want to come with me? Ou então, you're going to love this movie. It's really funny. You're going to love. Você vai amar este filme. You're going to love this movie. It's really funny. É muito engraçado. It's really funny. Okay? Your. Então, I'm e your. E podem fazer frases com a contração que vocês quiserem. Agora, eu trouxe aqui exemplos de frases com a segunda ideia que nós vimos, que são as palavras encadeadas. Okay? Então, tenho 3 frases para nós vermos. A primeira frase diz assim: Can you get some brown eggs from the store? É uma pergunta. Can you get? Você pode trazer, você pode pegar, get, é pegar. Neste contexto é comprar. Você pode comprar, pode trazer some brown eggs, ovos castanhos. Ovos castanhos, é castanho que a gente fala? Marrom? Ovos vermelhos, ok? Mas brown, em inglês fala brown eggs, from the store, do mercado. Can you get some brown eggs from the store? 2 ligações aqui. Can you? Okay? Eu não vou separar aquelas 2 palavras, porque o Y tem aqui som de vogal, então can you get, can you. Eu não vou
porque nós queremos pronunciar bem, queremos aprender, e então a tendência é can you, mas não, estas ligações são muito importantes. Can you get some, e agora tem brown eggs. Brown eggs. Termina com N, começa com E, fica brown eggs. Ovo caipira, aqui no Brasil. Can you get some brown eggs from the store? O ovo caipira, eles chamam de brown egg. Okay? Tem brown egg e tem o white egg. Okay? Can you get some brown eggs from the store? Brown eggs. As ligações. Segunda frase. Bring a big umbrella in case it rains. Bring, traz. Bring a big umbrella in case it rains. Traz guarda-chuva grande caso chova. In case. Caso chova. In case it rains. E então qual é a ligação? Bring a big, guarda-chuva. Bring a, estas duas palavras ligam. Bring a, e depois eu tenho big umbrella. Porque a palavra big termina com G, e a palavra umbrella começa com U. Então tem aqui esta consoante vogal. Big umbrella. Não é big umbrella, é big umbrella. É uma palavra só. Big umbrella. Bring a big umbrella. Olha aqui, repara, se eu não souber isto das ligações, isto parece uma palavra estranhíssima. Bring a big umbrella. Não parece-me estranho isto? Bring a big umbrella. Só que eu tenho que lembrar das ligações. E se eu estiver muito à vontade com as ligações, quando outros fizerem, eu vou conseguir identificar. Porque eu já pratiquei muitas ligações. Bring a big umbrella in case it rains. Okay? Terceira frase que vem aqui. An old man walking down the street. An old man walking down the street. E aqui o que eu tenho? An old. Um homem idoso, um homem velho, old é velho, um homem idoso, um senhor idoso, caminhando pela rua abaixo. Okay? Eu vou ler a frase, vou separar as palavras. An old man walking down the streets. Então tenho aqui o an e o old. Old começa com vogal. Então vai ficar an old. An old man walking down the streets. An old. Okay? Então, o artigo an, já agora, o artigo an, que é ou uma, qual é a regra do artigo? É se a palavra a seguir começa com consoante, a car, a dog, a house, e é an se a palavra a seguir começa com vogal. O que é que isto significa? Significa que sempre que eu uso an, eu vou ter que fazer a ligação. Porque eles ligam-se automaticamente. Sempre. Sempre que eu uso an, há uma ligação automática. An old man. An old man. Okay? An apple. Uma maçã. An apple. An apple. Okay? Guarda-chuva. An umbrella. An umbrella. Então, este an, eu coloquei aqui de propósito para sabermos que, por causa da regra do artigo, sempre que eu utilizo an, que é sempre com vogais, vai haver automaticamente uma ligação. Então, o an liga sempre. An old man. An old man walking down the street. Estas duas ideias, então, vão ajudar muito, estas duas ideias vão ajudar muito a desacelerar o listening. E, de repente, você vai conseguir identificar muito mais daquilo que as pessoas falam. Duas regras. Primeira, a questão das contrações. A segunda, a questão das ligações entre as palavras. Esta é a nossa aula. Espero que tenham gostado e vejo vocês, então, na próxima aula, que será a Masterclass. Vejo vocês lá. Bye.